bem-vindos à nossa live, nesse nosso mês especialíssimo aqui, dedicado a Maria, nesse mês de maio, que é dedicado a Maria. Nós temos um monte de lives com temas super interessantes, e hoje o nosso tema vai ser... Fala, Renan. Oi, Renato. Salve Maria, meu irmão. Salve, mãe. Tudo ótimo, irmão. Rapaz, quando eu vi ali, família Matoso na live, eu falei, rapaz, o Renan, rapaz, errou o lugar. Eu entrei pelo meu perfil, rapaz. E aí o pessoal tinha mudado a senha do perfil do Center, enrolou a senha nova para entrar, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Rápido, prazo controlado. O pessoal está entrando aqui, deixa a gente chegar. Boa noite a todos, salve Maria, boa noite, Sempre Fidel. Boa noite. Quem já está na live, a gente convida aí a curtir, né, apertar o coraçãozinho e também usar essa setinha que está embaixo para convidar quem estiver online, quem tiver seus contatos, manda, clica ali na setinha da nossa live. Hoje a gente vai conversar sobre doenças espirituais e a cura em Maria. O nosso convidado hoje aqui do Sempre é o Renato Santiago, que desenvolve um trabalho magnífico de direção espiritual, muitas pessoas aí no Brasil inteiro, e vai partilhar com a gente nessa noite sobre as doenças espirituais e pensar a cura através de Nossa Senhora. Você quer se apresentar um minutinho, Renato, antes da gente começar? Sim. Ou você quer fazer a oração primeiro, Renan? Renan, te perguntar, irmão, como é que está a internet aí? Que para mim aqui, para você, está travando um pouquinho. A minha, não sei. O pessoal fala aí como é que está, mas a tua está travando muito. Tá travando? Aqui, para mim, tá bom, tá normal, não estou percebendo nada não, mas se alguém puder dar o feedback antes da gente começar. O Milton vi que está online, se alguém puder dar um feedback. Tu tá me vendo? Foi só falar que estava bom e o seu deu uma travadinha aqui para mim. Tá. Então tá bom, então. Vamos... Para a gente que tá ótimo. Então tá ótimo. Vamos lá, irmão. Deixa eu me apresentar, então, povo, depois a gente faz a oração e já começa a nossa partilha, a nossa live, tá? Meu nome é Renato, como o Renan me apresentou, sou casado, tenho 3 filhos, né? Tomazinho, 7 meses, Davizinho, de 4 anos, e Maria Clara, de 7 anos. E irmãos, e hoje eu faço esse apostolado pela internet. Eu comecei a fazer ele, Renan, já tenho esse apostolado de direção espiritual há 12 anos na igreja, focado na área da ansiedade e da tristeza. Mas aqui pela internet eu tenho um pouco, assim, vamos dizer, pouco tempo, 2 anos e meio, 2 anos, mais ou menos. Assim como começou a pandemia, um pouquinho depois. Aí que eu comecei a fazer por aqui. E vi que era outro tipo de atuação, outro campo, então foi maravilhoso, o negócio expandiu, graças a Deus. E a direção espiritual, muita gente tem dúvida. Primeiro, tem muita gente que não sabe o que é direção espiritual, e tem muita gente que, os poucos que sabem, pensam que só padre pode dar direção espiritual. Então, o Padre Rômulo, que é o nosso diretor espiritual, né, ele várias vezes já explicou isso lá no perfil dele também, já até me indicando, uma vez ele falou assim, não necessariamente tem que ser um padre, mas uma pessoa que sabe muito sobre doutrina, tem uma vida de oração, e já tem experiência e tem que ter o dom, né? E também para as pessoas que não sabem, Renan, também não é todo padre que faz direção espiritual. A pessoa tem que ter um dom do discernimento, do entendimento. Nem é todo mundo que é chamado a fazer a direção. Isso é importante saber, tá? Então, eu comecei a fazer esse trabalho dentro de uma comunidade que trabalhava com dependentes químicos. Comecei a fazer com os irmãos, daqui a pouco comecei a fazer com a família deles, com os pais, com os irmãos, com as esposas, e depois foi para a igreja em geral, né? Então, assim, comecei logo com, vamos dizer, não existe pessoas mais ansiosas e
depressiva do que um dependente químico. Então, comecei logo assim com a base mais forte, né? Aquela mais difícil de se trabalhar. Maior desafio. Aí, geralmente, a gente começa com, faz com esse aqui, com esse irmão, partilha. Não, já começa logo com... E a gente traz essa experiência, né, irmão? E vi que muita gente, por causa da pandemia, começou a passar por esse problema de ansiedade, de tristeza, que são os assuntos que a gente vai tratar hoje, que são essas doenças da alma. Se você quiser botar no comentário, Renan, seria bom fixar. Escreve no comentário e fixa ele o tema, que aí o pessoal vai entrando e vai vendo. E depois a gente vai se preparar para fazer nossa oração. Já tá aí, ó. Vê se aparece para você. Agora fixe ele aí, isso, doenças espirituais e a coronaria. Fixado, ótimo. Beleza. Beleza. Vamos rezar. O Renato vai dar início à partida. Conforme a gente for, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode usar ou box de perguntas, que é essa bolinha com uma interrogação no meio. Talvez ali pelo box possa gerenciar melhor, porque nos comentários pode subir e a gente pode deixar algum passar. Isso. No box de perguntas fica mais fácil de visualizar. Então vamos rezar vamos invocar a Santíssima Trindade e rezar uma Ave Maria para começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, por nós pecadores, e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Então, que o Espírito Santo te ilumine e guie cada palavra nessa noite de hoje. Amém, irmão. Amém. Eu convido o pessoal a pegar a palavra que a gente vai partilhar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46. É o Magnífica, né? Quem quiser também pegar papel e caneta, seria muito bom, que vai anotando os pontos importantes da palestra, entendeu? Então, pega lá, é Lucas, capítulo 1, versículo 46. Quem está com a Bíblia da Ave Maria aí, a página 1346. Eu vou ler ela toda. Como é que vai ser a dinâmica? Vou explicar para o povo aqui, Renan. Eu vou ler a Magnífica toda. Vai ser também a nossa oração, né? E depois a gente vai partilhando versículo a versículo de como em Maria a gente pode alcançar essas curas das doenças espirituais, né? Com maturidade e com fé. Isso é importante saber. Então, versículo 46. E Maria disse: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. A primeira parte aqui, Renan, Maria fala, para a gente entrar dentro do contexto da história, quando Maria vai visitar Isabel, e ela chama a prima, chama Isabel, e tem aquele diálogo entre Maria e Isabel. Isabel fala assim: quem sou eu para a mãe do meu Senhor vir me visitar? Porque quando você falou, o meu ventre se encheu do Espírito Santo, o meu filho tremeu lá dentro, eu fiquei cheio do Espírito Santo. Então, aí nessa hora,
a graça fez Maria fazer uma profecia. Então, a profecia de que ela fez, de tudo que ela lia e orava, né? Que se você pegar, destrinchar o Magnífica, você vê que são profecias feitas lá atrás, né? Já no Antigo Testamento, ela pega a união de várias profecias dessas, ela junta e então é uma razão do quê? De uma pessoa ser uma pessoa orante, Maria que é uma pessoa orante, lógico, e ela, em forma de profecia, ela proclama isso em relação àquele momento, em relação a ela e em relação às coisas que vão acontecer também no futuro. Então, assim, para a gente entender e aprofundar, é preciso a gente pegar versículo por versículo. Lógico que, Renan, em uma live assim de 1 hora, a gente não vai conseguir se aprofundar como a gente queria, mas a gente vai pincelando, que aí a gente vai tendo esse entendimento. Quando ela fala assim, a minha alma glorifica o Senhor. Uma coisa que é muito importante, Renan, que eu falo para os irmãos que eu faço a direção, no mundo hoje, tudo está se desenvolvendo para a gente fazer, para eu e você, e nossos filhos, para a gente esquecer que tem uma alma. Porque tudo é movido no mundo a fazer, querer a gente resolver os problemas da nossa vida somente de uma forma temporal e corporal. Quer dizer, se está com problema no corpo, resolve só na forma do corpo. Está com problema no seu tempo, resolve de uma forma do tempo. Mas e a alma, gente? Nós somos feitos de corpo, né? Eu gosto sempre de fazer essa didática com a mão, corpo e a alma. Não vou falar que a alma está aqui atrás, né? Mas a alma toma o corpo. Nós somos feitos de corpo e alma. Então, quando a gente fala de doenças espirituais, a gente está se referindo a doenças ligadas à alma. E a grande maioria dessas doenças ligadas à alma, se a gente não cuida delas, elas vão surtir efeitos diretamente no nosso corpo. E quando acontece esse processo, a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Por exemplo, se alguma doença aflige nossa alma, a gente tem uma ansiedade, uma tristeza, que a maioria desses problemas advém da nossa alma. Se a gente não cuida deles e deixa para lá, eles vão afetar o nosso corpo de uma forma que visivelmente o nosso corpo vai gritar. Exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, acabei de atender uma irmã aqui que ela tem dificuldade de dormir. Geralmente o ansioso tem muita dificuldade de dormir. Aí ela vai procurar alguém para ajudar ela. Ela procura um médico. E o médico, tomara que tenha alguém aqui, eu sempre falo isso, irmão. Olho nos olhos de quem está aqui na live e falo para você, que é da área da saúde, que Deus te abençoe seu trabalho. Para quê? Para que você entenda que você é um canal de graça para o irmão que chega no seu consultório, você olhar nos olhos dele e falar, ele não é apenas um aglomerado de célula que eu vou te escrever um remédio para ele dormir tarja preta e ele vai desmaiar. Não, ele tem uma alma. Então, quando eu faço a direção espiritual, quando a gente recebe direcionamento espiritual, a pessoa está olhando para você não só para o seu corpo, mas ela tá olhando para você sabendo que você também tem uma alma a ser cuidada. Então, vamos ver de onde está saindo a raiz desse mal que está te atingindo da falta de sono. E você descobre 1000 coisas, Renan, com o direcionamento certo. Você está entendendo? Mas olha o que a maioria das pessoas vem, quando procura esse meu apostolado, vem falando o quê? Já estou tomando um remédio tal, já estou indo para uma tarja maior, tarja preta, já estou indo para uma dosagem maior. Aí eu falo, minha irmã, e você entende, para você ter chegado a mim, você entende que você não é esse aglomerado de células, que remédio vai poder te curar. Porque remédio nenhum que inventaram até os dias de hoje, nenhum dele é capaz de entrar na nossa alma. Ele só atinge isso aqui, a superficialidade, que é o corpo. Só que somos feitos de como a gente começou a falar? Corpo e alma. E Maria fala, a minha alma glorifica o Senhor. Entende que tipo de oração para fazer a gente entrar dentro dessa profundidade de Maria? Ela fala, a nossa alma em seu centro,
Aí a gente, estudando um pouquinho as doutoras da igreja... Fala, irmão. Não, é que tinha travado você, eu não tá. fiquei na dúvida se era você que tinha travado ou eu aqui. Mas só aproveitando que eu já te interrompi, a questão que você levantou aí do pessoal da saúde, né? Realmente é um dom, né? Que a pessoa precisa ter num cursinho, uma faculdade que seja. Realmente é um dom, uma vocação. E vive no mundo, como você falou, o mundo está cada vez mais direcionado para a gente esquecer que a gente tem uma alma. E certa vez, há um tempo atrás, conversando com outras famílias, assim, um pai, um colega falou uma frase que eu nunca esqueci. Quando os filhos hoje, pelo menos a gente procura isso, né? Para o médico, não por que ganhe muito dinheiro. Se ganhar também, graças a Deus, se Deus quiser, bom para isso. Mas um médico que saiba, né, um advogado que saiba que tem um senso de justiça. Exatamente. Não esse serviço mútuo buscando apenas entre troca de serviços, mas com um significado, né? E quando a gente entende que dentro, que está aqui conversando com a gente, né, o pessoal da saúde que está na alma, uma outra perspectiva, né, um outro olhar que a gente lançou. Então, essa bagagem, essa experiência que você traz é muito bem. Porque, assim, para deixar claro, a gente não está falando o pessoal deixar de ir no médico. Não. Tá? Não é isso. De forma alguma, doença tem que procurar um médico. Mas nem sempre o prof vai olhar para fora ali da médica, do remédio, ou não vai orientar, às vezes, uma procura de um sacerdote, por exemplo, alguém que, né, nesse caminho que existe ali é a parte eterna da pessoa que também pode estar ferida. Então, isto posto, é muito importante realmente a gente trilhar na direção, quem tem doença trilhar o caminho mas não esquecer que a gente tem deve ser cuidada também, até melhor que o nosso corpo. Exatamente. Eu gosto até de dar um exemplo, irmão, para ficar bem simples e prático. O carro e o motor. Travou, Renan? Não, né? O carro e o... Então, vamos lá. O carro e o motor. O carro tem a carroceria dele, né? Seria o corpo e a alma do motor, e a alma do carro seria o motor. É igual a gente. A gente seria essa carroceria e o que move a gente, senão a alma, né? Então, quando um carro tem uma colisão forte, é lógico que você tem que cuidar do que está de fora, da lataria, né, de trocar de lanterna, mas você tem que ver se o motor foi danificado, você está entendendo? E aí, o que adianta você deixar tudo bonito por fora e aquilo que move o carro não está funcionando perfeitamente? Então, essa é uma importância que a gente tem que vislumbrar na nossa vida ao resolver os problemas, principalmente com relação à nossa vida, olharmos que a gente tem um corpo e uma alma. Quando a pessoa está tomando um remédio, ela não deve parar de tomar um remédio, porque o corpo já está danificado, o corpo já está com a doença. Agora você tem que continuar cuidando do corpo e cuidar também da alma, saber de onde está vindo, refletindo essa doença, está entendendo? Por isso que você nunca pode... aceitei Jesus, estou curado da ansiedade, da tristeza. Não, isso é falta de imaturidade. O trabalho da direção espiritual leva a pessoa a ter maturidade e fé para se enxergar dentro da sua alma, a saber relacionar os problemas que ela tem, o que ela viveu lá no passado, olhar com maturidade e resolvê-los na direção, resolvê-los na luz de Deus. A direção espiritual leva a isso. Sempre é importante que o Padre Romulo fala,
a direção espiritual sempre leva aos sacramentos. Então, sem sacramento não tem direcionamento. Você está entendendo? Então, esse é o fim. Então, quando Maria fala que a minha alma glorifica o Senhor, a gente traz aqui à luz do entendimento de Santa Teresa d'Ávila, que ela explica muito bem isso, que no centro da nossa alma existe um castelo. Todos nós, sendo católicos, espíritas, ateus, sendo o que for, todos nós temos uma alma. Isso é importante as pessoas saberem. Pô, até aquele irmão que violentou a família inteira, matou a mãe, matou o pai, esse desalmado, aí, não, ele não é desalmado. Desalmado é a forma de falar, mas ele também tem uma alma. Então, todos nós temos uma alma. Então, a partir desse momento que nós sabemos que temos uma alma, virar as costas para o mundo, esse mundo que faz a gente querer abandonar esse aspecto espiritual da nossa vida, que é a nossa alma, e Maria grita, a minha alma glorifica o Senhor, minha alma. Saiu o grito lá de dentro. A ligação dela é perfeita já na Terra, de o que a gente vai ter no céu, Renan, quando o nosso corpo ressuscitar. Se Deus quiser, a gente vai para o céu, vamos trabalhando para isso, nossa alma está no céu, depois, com a ressurreição, nosso corpo se juntar com a alma. Esse grito lá no céu, Maria já deu aqui na Terra. Então, quando ela fala, a minha alma glorifica o Senhor, toda a alma dela está possuída pela graça de Deus. Toda a alma dela. Não há doença, não há espaço nenhum dentro da alma dela que possa... Não há espaço para trevas. A luz inteira tomou conta da alma dela. Então, por isso que a gente traz a cura em Maria, essa oração, entender a grandiosidade desse grito, do primeiro versículo. Explicar, a minha alma está tomada por Deus. Então, as doenças espirituais tomam força, tomam espaço na nossa vida, quanto mais a nossa alma não está tomada por Deus. Quanto mais eu dou espaço a trevas na minha alma, mais as doenças vão ganhando força na nossa vida. Entende? Então, assim, quando eu largo de mão minha alma, você pode crer que as doenças vão aparecer. Saudade, meu irmão Renato. Tu vira o Cavaleiro da Imaculada. Ô, glória. Saudade tua, irmão. Lá do sul, ele. Então, quanto mais a gente vai largando de mão a cuidar da nossa alma, mais as trevas vão cuidando dela. Você pode crer que alguém vai cuidar. Alguém vai cuidar. Se a gente não cuidar, alguém vai cuidar. E esse alguém que vai cuidar não vai cuidar bem. Então, aí essas trevas que vão tomando conta da nossa alma, elas vão gerando essas doenças espirituais, né? Vamos continuar, senão a gente vai parar só nesse versículo e não vai dar continuidade. E ela fala assim, ó, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Olha só, meu espírito. Agora ela falou da alma, agora ela fala do espírito. O espírito exulta de alegria. É da onde sai. Quem é o espírito, senão o esposo dela? É aquele que falou que ia descer sobre ela como uma sombra, e aquela que fecundou Maria, tocou no óvulo dela, para ali ser gerado Jesus. Uma vez uma irmã falou assim, ela falou, nossa, eu achava que Jesus entrou no ventre de Maria com 1 mês. Eu falei, você tem que entender a forma como uma mulher faz a sua gestação. A primeira célula. Jesus também tinha uma alma. Igual a gente, quando a gente foi gerado, a primeira célula, o espermatozoide tocou o óvulo, naquele momento ali, Deus colocou uma alma. A mesma coisa aconteceu com Jesus. E quem tocou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo, o esposo dela. O único que teve permissão de entrar dentro do corpo dela, de entrar na alma dela. E ela fala, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E o que ela fala aqui, que a maior alegria dela
depois que ela fala minha alma glorifica o Senhor, é que a vida dela toda está preenchida em Deus. Aí a gente lembra de outro santo doutor, Santo Agostinho. Aí a gente traz assim, nossa, vou falar que é mais próximo da gente, né? Porque Maria ela está num patamar que não posso nem falar que está próximo da gente. Mas Santo Agostinho foi aquele que era pecador, buscava as coisas no mundo, ficava buscando fora, era um filósofo, ficava buscando fora e não encontrava aquela real verdade que preencheu a vida dele, até um dia que ele encontrou a verdade. E ele encontrou essa verdade aonde? Dentro dele, na alma dele. E Deus falou dentro da alma dele e ele escreveu, ai, Agostinho, Senhor, procurei fora o que estava dentro de mim. Essa é uma forma também de gerar, a gente gera doenças, a gente acelera doenças dentro de nós. Né? Como? Quando a gente busca a nossa alegria, que Maria fala que dá alegria em Deus, a gente tenta buscar essas alegrias fora de nós. Fora da nossa alma, fora do nosso espírito, buscando... Renato, aí as pessoas estão pensando aqui assim, mas eu arrumar um emprego, eu casar, eu ter filho, é uma alegria, sim, é uma alegria natural, da lei natural, que São Tomás fala, que é da natureza do homem ter isso, essas alegrias que Deus coloca em nós para buscarmos isso, só que a maior alegria não é essa. Esses são apenas caminhos, são apenas processos. Só que a gente está falando até de uma forma meio santa, entendeu, Renan? Só que a grande maioria das pessoas buscam a falsa alegria para tentar amenizar a ansiedade, para tentar amenizar a tristeza, são coisas terríveis, irmão, que vão aprofundando cada vez mais essas doenças na nossa alma. Estão buscando fora o que está dentro. Aí começa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nós dois. Fala. Ou seja, aquele anseio de Deus que a pessoa tem dentro dela, aquela coisa que pulsa, que grita dentro dela, que, né, no visão de pensamentos, aquele barulho que o mundo dá, a gente não tem um discernimento claro, né? Então tem aquilo dentro da gente, aquele anseio, a gente busca fora algo para preencher aquele anseio que é a nossa sede de Deus. Só que é quando a gente monta um quebra-cabeça, né, a peça do quebra-cabeça, a gente pega uma parte que não cabe, a gente não preenche aquilo ali. E quando a gente percebe, quando a criança tenta pegar a pecinha do quebra-cabeça e botar, fica danificado, né? Vai danificando ali as coisas. Então, esse nosso ser é preenchido com Deus, né? Não tem outra coisa. Mas segue aí, não vou te atrapalhar mais, não. Não, tu falou, não, que isso, está partilhando. Vamos dar o exemplo de nós dois aqui, né? Nós dois temos nossas esposas, somos casados na igreja e temos nossos filhos. Imagina se alguma coisa acontece de ruim no nosso casamento. Em vez de eu buscar dentro da minha alma, em oração, a resposta para aqueles conflitos e também junto na vida sacramental, eu vou buscar fora. Aí busco como? Eu busco dentro do trabalho. Começa a falar com um amigo aqui, um amigo ali, entra nesse grupo aqui, irmão, que não sei o quê. Aí no grupo começa a rolar pornografia. Aí tu começa a adentrar naquele mundo da pornografia. Aí começa a buscar fora isso. Estou dando um exemplo prático, que é o que a grande maioria das pessoas, dos homens, estão fazendo. Começa a buscar fora o que estava dentro para amenizar a vida dele. Aí busca na pornografia, viu um videozinho aqui, viu uma foto ali. Aí, não, irmão, não é só isso. Tem aquele negócio da termas, numa sexta-feira à noite, aí vai com os amigos, vai beber o chopp, vai para a terma, aí pronto. Já está caindo num pecado, cada vez levando para um pecado pior. Daqui a pouco começa a sair com uma menininha no trabalho, mais novinha, que não sei o quê, começa a cometer adultério, e é assim que se desfaz o matrimônio. Buscando fora o que está dentro para resolver. É igual algumas irmãs também que eu direciono, que não são casadas, que falam que quando sofreram, até você descobrir por que começou aquele início do sofrimento, ela falar, hoje eu saio ficando com qualquer homem,
sai ficando com um, fica com o outro, fico com o outro. Daqui a pouco eu vejo, e uma semana depois, acho que é o homem da minha vida, já estou dormindo com ele. Eu falei, mas por que aconteceu isso? Vamos ver a raiz. Lá no iniciozinho, o namoradinho que ela achou que ia casar na igreja com o véu, o Grinaldo, o cara chutou ela. Pronto, aí startou esse buraco, esse vazio. E o que eu estou falando aqui não é nada promíscuo, porque o próprio Evangelho, Cristo falou para aquela mulher no poço de Jacó, quando ele pediu uma água para a samaritana, né? E ela falou assim, quem é você para me pedir água? E depois ele falou assim, vai lá, chama teu marido lá para a gente conversar. Ele, não tem um marido. Ele falou, realmente, você falou a verdade, que o que você tem não é teu marido. Quer dizer, ela já estava com outro. Você passou por 5. Então, cada um que você passa vai levando um pedaço do teu coração e vai deixando tua alma mais obscura. E menos tu enxerga Cristo dentro dela. Então, assim, você tem que fazer todo esse processo de voltar e identificar isso. A pessoa tem que ter a coragem de pegar e identificar. Entendeu? Então, isso é um dos motivos que leva a pessoa a não exultar de alegria como Maria fez. A alegria de Maria exultou totalmente em Deus. Ela estava prometida em casamento com um homem maravilhoso, que era José, ia ter um casamento, teve um casamento maravilhoso, né? Mas ela falou, não, a minha alma está preenchida em Deus. A minha alma é de Deus, a minha alegria é em Deus. E Deus me deu o maior fruto que ninguém no mundo pôde ter, que é conceber um filho dele. Renan, orando com Maria, quanto maior a nossa alma glorifica o Senhor, quanto maior nosso espírito exulta de alegria em Deus, maiores são os frutos que a gente colhe em Deus. Esse tipo de diálogo que a gente tá conversando aqui, esse tipo de oração, o Magnífica, esse é um remédio que eu falo para vocês aqui hoje, esse é um remédio que tem o poder de entrar na nossa alma. Se você pega e começa a orar Magnífica, escreveu a tua vida ali no Magnífica, esse é um tipo de remédio de dosagem fortíssima, vamos dizer, o mais forte, é você estar com ansiedade ou picos de patologia de desmaiar, Renan. Tem pessoas que é assim. E você é levado no hospital e tem que tomar um intravenoso para se acalmar. Esse que eu estou falando aqui para vocês hoje, o Magnífico é o tipo de remédio espiritual que vence qualquer doença espiritual. Lógico que não é hoje, não é agora. Se Deus quiser que seja agora, Ele tem o poder de fazer todas as coisas, amém. Mas que seja com maturidade, com caminho, com fé. Entende? Então, assim, vamos prosseguindo. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Eu vou ler aqui, Ana, para não perder o fio da meada, eu vou explicar. As bem-aventuranças de Cristo no Sermão da Montanha são as grandes virtudes impressas na alma de Maria, como livre acesso e total liberdade para a ação do Espírito Santo, seu esposo, e são como verdadeiras ferramentas santificadoras para a salvação da nossa alma, da alma que em Deus nos confiou no mundo para a gente vencer as aflições do mundo. E quando conhecemos essas virtudes na nossa alma, esse é o grande anseio para buscá-las. Então, vamos entender aqui. Ó. Maria fala assim, porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Tu pega assim, essa palavra bem-aventurado. Do que a gente lembra das bem-aventuranças? A gente lembra Jesus falando no monte sobre as bem-aventuranças, né? E quando ela fala, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, é porque ela tem todas as bem-aventuranças na alma dela. Está tudo trabalhado na alma dela. Ela tem essa total clareza. Então, irmão,
quando a pessoa pergunta assim, Renato, o que a direção espiritual focada em ansiedade e tristeza faz para uma pessoa trilhar um caminho de se libertar dessas doenças? O que eu falo para ela, o que eu mostro para ela é você achar essas virtudes que estão impressas na tua alma. Quando você faz a reação contrária de parar de buscar fora, de parar de buscar no mundo e começar a buscar o que está dentro da sua alma, quando você começa a fazer esse processo de entrar dentro da sua alma, você começa a fazer uma caminhada santificadora. E daqui a um tempo, igual muitas pessoas falam, os frutos, né? Eu falo assim, quando eu faço o primeiro encontro com a pessoa, eu sempre peço para ela anotar na agenda quais são as maiores aflições, os medos, os sonhos que ela tem. Eu falo, mas não é para você ler para mim. Isso não é confissão. É para você guardar. Aí daqui a um tempo, quando eu vejo a pessoa crescendo em maturidade e tal, eu vou e pergunto, lê aquela folha que você escreveu lá no nosso primeiro encontro. Aí ela fala, Renato, que ansiedade, que medo, que tristezas falsas que eu tinha, porque eu buscava fora o que estava dentro. Foi o que você foi me ensinando, ponto a ponto, passo a passo. Você está entendendo? Não é miraculoso, é um trabalho que exige exercícios que é passados e a pessoa faz, depois de um tempo a gente se encontra, tem esse aprofundamento e você vê a grandiosidade da pessoa realmente desejar esse encontro lá dentro. Então, para ficar assim mais entendido, vou usar nossos filhos aqui, fica mais fácil para a gente entender. O que você está falando? Eu não estou entendendo. Eu gosto de falar para meus filhos assim, para Maria Clara e para o Davi, vamos arrumar o escritório, que é onde fica a baguncinha deles. Aí eles entram, eu vou e apago a luz. Pai, como é que a gente vai arrumar? Imagina tu mandando teus filhos arrumar a salinha da brincadeira deles e você vai e apaga a luz. Como é que a gente vai arrumar? A gente não está enxergando nada. Falei, é exatamente o que acontece com a nossa alma. Como é que a gente começa a falar de doenças espirituais e começa a fazer a pessoa caminhar um caminho espiritual, adentrando para dentro da alma dela, que de lá que advém essas doenças, com a luz apagada? Não vou enxergar nada. Alguma coisa, um start inicial tem que acontecer. Pelo menos uma penumbra, pelo menos uma velinha, pelo menos acende uma vela dentro da tua alma. E é o primeiro processo eu penso aqui, esse primeiro processo ensina a pessoa a fazer um plano de vida espiritual, entendeu, Renan? E esse é o primeiro processo dela começar a acender a luz dentro da alma dela. E quem me ensinou a fazer o plano de vida espiritual foi o Padre Roma. Então, esse primeiro processo, ela começa a enxergar a alma dela. Cada dia que ela tem um encontro com Deus ali nas práticas espirituais que eu passo, de acordo com a rotina dela, e ela começa a enxergar a alma dela, começa a pelo menos ver uma penumbra. Aí eu falo assim, irmão, ou irmã, você começando a enxergar, você começa a ver o que está bagunçado lá dentro. Então, assim, aí eu vou e falo para meus filhos, vamos lá, vou acender a luz. Vou deixar ela 1 minuto acesa, vocês vão olhar tudo, depois eu vou apagar. Aí vocês vão me falar o que está bagunçado, mesmo com a luz apagada. Aí eles começam a falar, o triciclo está na frente da mesa, em cima da mesa está a minha mochila, onde o senhor faz live. Então, ele já começou a entender o que está bagunçado. Aí está falando, vou acender a luz agora. Agora vamos organizar o cômodo. Esse cômodo que eu falo é a nossa alma. Vamos começar a organizar a alma. Colocar cada coisa em seu lugar. Entende, Ana? Imagina se eu estou vendo aí atrás uma geladeira aberta. Não, tem um cômodo com os livros que você lê com tua esposa, com teus filhos. Imagina ter uma geladeira aberta aí. Eu falei, pô, organiza aí o ambiente da live. Vai para um lugar que é propício para a gente poder conversar das coisas espirituais, das coisas de Deus. Então,
Você primeiro organiza a tua alma. E tem gente que a alma está tão em trevas, está tão espessa, está tão afastada dos sacramentos, que como Santa Teresa de Ávila realmente fala que nossa alma é esse castelo, e você ganhou um castelo, você tem esse castelo, você tem que entrar dentro dele, é teu. Aí a pessoa entra e começa, nossa, eu estou sentindo um cheiro ruim, tem alguma coisa podre aqui dentro. Mas como é que eu vou enxergar? Então vamos acender a luz para a gente enxergar. Primeiro vamos organizar cada móvel no seu lugar, cada livro no seu lugar. Aí agora vamos começar a passar o pano na poeira, vamos tirar essa poeira grossa. Aí empurra um armário, empurra outro. E atrás do armário tinha um rato morto. Vamos tirar esse rato, era essa podridão que estava tomando conta. Esse rato morto, às vezes, eu identifico, Renan, como uma pessoa que não perdoou outra. Ela está deixando dentro da alma dela essa pessoa apodrecendo lá e vem esse cheiro de podridão e a pessoa não sabe o que é. E ela está apodrecendo dentro da alma dela como um calabouço, onde Deus dá um castelo e cada castelo tem seu quarto para Deus passear junto com ela, e um desses quartos ela transforma num calabouço, ela tranca a mãe dela lá, tranca o marido, tranca filho, tranca amigo do trabalho, tranca patrão, tranca lá dentro do calabouço e deixa ele apodrecendo, achando que esse fedor um dia não vai contaminar o castelo inteiro, a alma inteira. E isso gera também doenças espirituais. Isso gera. Sim. Então, assim, a primeira coisa... O rancor mata só quem sente. Fala, irmão. Perdão, não ouvi. Não sei se você já ouviu, mas tem uma frase tanto famosa que diz assim: o rancor mata só quem sente. Exatamente. E o alvo do não vivendo a vida. Exatamente. É só a gente que mata o rancor que está se deixando matar por dentro, como você está falando. É o processo inverso da história de João Batista. Quando Herodes e Herodíades prenderam João Batista, trancaram ele no calabouço, é o contrário, o castelo inteiro estava em trevas, né? Era pecado atrás de pecado, aquelas festas, aquelas pompas, aquela riqueza, mas tinha luz gritando, João Batista gritando, falando a verdade. Na nossa alma é o contrário. A nossa alma inteira, ela está em Deus, a gente deseja isso, mas se a gente deixa alguém trancado no calabouço, ele fica gritando noite e dia lá para você. Aí vem uma irmã e pergunta, por que eu não consigo perdoar? Porque ele ainda está trancado no calabouço ainda e você não liberta. Ele fica gritando noite e dia, noite e dia. Você não vai pegar, igual o Herodíades falar, arranca a cabeça de João Batista que eu não aguento mais ele gritar. A gente não pode fazer isso. Entendeu? Não é matar a pessoa que vai resolver o problema. A gente tem que tirar ela da nossa alma. E o processo de tirar ela da nossa alma é liberar o perdão. É como se você desse a chave do calabouço, abrisse e ela vai embora. Entendeu? Pronto. Não é simples assim, mas é um trabalho. Esse é o caminho a se fazer. Tá? Então, o ajuste também da alma, do cômodo, vamos dizer assim, em si, ele também, quando você arruma, pelo menos o cômodo, que é o quarto, que é o cômodo da alma, aí sim, você consegue ver o que presta e o que não presta, o que precisa sair e o que precisa ficar. O que precisa sair? Sai como? Boa noite, Ivone. Deus abençoe, minha irmã. A Ivone faz a direção espiritual comigo, lá de Minas. O que precisa sair? Como tira, Renan? Com os sacramentos, com a confissão, entendeu? O que tira? Você direciona a pessoa, vai lá fazer a sua confissão. Quantos irmãos, Renan, fazendo a direção espiritual, pegando essa ideia de, nossa, você curar da ansiedade, da tristeza, mas, na verdade, irmão, eu falo sempre a verdade, eu quero te levar a ter intimidade com Cristo. E essa intimidade que tem o poder de te curar. Aí a pessoa fala, Renato, eu não confessava há 10 anos. Aí vai se confessa, e como essa confissão já começou a levantar ela, já começou a tirar ela daquele estado de tristeza, de ansiedade. Eu falei, pronto, já tirou o lixo, agora vamos organizar o resto. Aí na organização,
vamos voltar aqui, ó, me proclamarão bem-aventuradas. Na organização da nossa alma, rezando com Maria, aí minha filha fala assim, ih, papai, achei aquele livro, que legal, aquele livro lá antigo, que eu adorava ler, As Virtudes das Crianças, né, não sei o quê. Aí eu falei assim, viu? É quando a gente organiza a nossa alma, a gente começa a achar as virtudes que Deus imprimiu nela. E essas virtudes, a gente tem que colocar elas a trabalhar para instrumento da nossa salvação e de intimidade com Deus. Em especial, quais são essas? A fé, a esperança e a caridade. Todo mundo tem essas virtudes na alma impressas. Então, a gente tem que achá-las e trabalhá-las para Deus. E quem trabalhou isso da melhor forma possível? Maria, que não foi Maria. Fé, esperança e caridade. Meu Deus, ninguém. Você está entendendo? E ela mostra como fazer isso. E ela mostra como ter... Eu gosto de falar, quando a gente se consagra a Maria, a consagração, é como se ela... essa dinâmica que eu falei do quarto, de acender a luz, e a gente conseguia entender o cômodo da alma, quando a gente faz a consagração da escravidão em Maria, a Jesus por Maria, é como se não acendesse uma luz, mas um holofote. Entendeu? Ela é aquela que acende o holofote. E ela acendeu esse holofote na minha alma, e além dela ter acendido esse holofote, de eu ter achado as coisas assim mais terríveis na minha alma, ela ainda fala para mim, fala, calma, meu filho, eu sou uma ótima dona de casa, dona de arrumar almas. Eu vou te ajudar a arrumar. Ela pega na minha mão e fala por onde começar primeiro. O que é mais importante a se tratar? Para depois tratar das outras coisas. Você está entendendo? É igual um acidente de moto. O rapaz caiu de moto. Se arrebentou tudo. Pegaram ele e levaram para o hospital. Aí o médico avalia e fala, está todo arrebentado. Arranhou a cara, fraturou o braço, mas aconteceu uma coisa seguinte, ele fraturou a costela e a costela entrou no pulmão. Renan, o que ele vai cuidar primeiro? Não, mas qual é o mais importante dos três que eu te falei aqui? O arranhãozinho na cara, quebrou o braço, ou a costela que fraturou e perfurou o pulmão e está sangrando? A costela a costela. Perfurou o pulmão. O médico vai cuidar do que é mais vital. É igual quando a gente encontra Cristo nesse processo de direção espiritual, a gente tem que cuidar do que vai nos levar para o inferno, em primeiro lugar. Depois vai cuidando do resto. Está entendendo? Primeiro lugar, entrar no ambiente da graça novamente. Então, assim, esse é o processo primordial. Se não tiver esse entendimento, a direção espiritual começa de trás para frente. Ela tem que começar certo, dessa forma. Qual é o mais primordial? Se você morresse hoje, que vai te levar para o inferno, então tem que cuidar disso. É disso que está te deixando ansioso e depressivo, você não sabe. Entendeu? E a alma grita para ser cuidada disso. Quer falar, Ana, um pouquinho? Ou posso continuar? Não, segue aí, pode seguir. Então, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. O que é? Onde essas maravilhas acontecem em nossa alma? Que remédio pode entrar na nossa alma? Aqui ela fala, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Realizou aonde? Na alma dela. As maravilhas de Deus. Então, ela mesma está respondendo. Esse é o verdadeiro remédio para a nossa alma. As maravilhas de Deus. Permitir que elas entrem na nossa alma. Essas maravilhas de Deus. Beleza. E qual é a porta? Não tem em Apocalipse, né, que Jesus fala assim,
eis que bato a porta, e se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Aqui Apocalipse acontece. As maravilhas querem entrar, e ela bate a porta da tua alma. Como permitir essa entrada? Só existe um meio. Santa Teresa d'Ávila, mais uma vez, através da oração. Somente com a oração a gente permite que essa porta se abra e as maravilhas comecem a entrar. Então, o primeiro passo de uma direção espiritual, você tem que levar a pessoa a ter uma vida de oração. Entendeu? Se não vira... você vira um profeta falso, fica lá falando o que a pessoa tem, e não existe isso. Ela tem que te falar. Ela fala, mas ela fala o entendimento dela. Agora ela tem que orar para ela saber o entendimento de Cristo na alma dela, para ela poder falar o certo. Você está entendendo? Então, é mais profundo. Fala. Sim, aprendendo a andar, como se fosse uma criança aprendendo a andar. Ela primeiro precisa ali do pai e da mãe segurando a mãozinha para ela ganhar força na perna, para depois ela poder deslanchar e andando. E dando exemplo também de criança, né? Que a gente tem as crianças pequenas, então é muito fácil de falar. Esses exemplos são maravilhosos. Por exemplo, o Tomás tem 7 meses. O que ele faz? Ele está com fome, o que a criança de 7 meses faz? Chora. Está com sono? Chora. Tá com dor? Chora. Caiu? Chora. Quando a gente pega uma pessoa no estado de ansiedade e depressão, ela chora. Eu falei, calma, vamos amadurecer. Você precisa falar o que você está sentindo. Aí, por exemplo, o Davi com 4 anos, já é um amadurecimento, aí ele já sabe explicar. Acorda de noite chorando, mas o que está doendo? Está doendo, pai, mas tá bom, está doendo o quê? Mas está doendo o quê? Aí tem que explicar, vai doendo aqui, dente. Aí ele consegue, está doendo a barriga, aí já começa a falar. Aí vem a Maria Clara com 7 anos, já é mais específica. Pai, está doendo minha barriga, está doendo muito ou pouco? Não, está doendo mais ou menos, então eu vou pedir um remédio. Não, está doendo muito, eu vou para o hospital. Então, esse é o processo de amadurecimento na alma. Quando a pessoa sabe identificar que doença que ela está sentindo. E voltando aqui à parte anterior, através da oração. Através da oração, ela vai amadurecendo, ganhando maturidade, e ela consegue colocar para fora aquilo que ela está sentindo na alma dela. É igual quando eu abro uma caixinha no direct, convido o pessoal a me seguir, que for o pessoal sempre fidelis, clica lá no link na minha bio, preenche o formulário, que eu vou dar os passos do atendimento de espiritual, como é que eu faço, entendeu, Renan? Eu tenho um link lá na minha bio, a pessoa clica, preenche lá o formulário, depois eu entro em contato com ela e vou falando para ela como é que são dados os passos para fazer a direção espiritual online. Fala. Deixa eu aproveitar então o gancho, já até faço a propaganda aqui. Quem estiver assistindo a live, clica aqui no título aqui da live, tem uma setinha para baixo, você toca ali. Se você já segue o Semper Fidelis, siga o Renato. Se você segue o Renato, siga o Semper Fidelis, para a gente fazer, para vocês estarem aqui por dentro dos conteúdos. E lá na bio do Renato tem esse link que ele falou para um formulário, né, com as informações que você vai depois entrar em contato para fazer. Então é isso, Renan. É o processo da oração, do amadurecimento, da profundidade, faz a pessoa ter esse entendimento de poder explicar. Eu lembrei que eu queria falar. Quando eu abro uma caixinha lá de perguntas específicas de algum tema que eu estava tratando, a pessoa fala assim, estou ansiosa, o que eu faço? Entendeu? Não tem como eu responder aqui. Porque a pessoa também não sabe explicar o que ela tem. Aí grita, berra, estou ansiosa, estou ansiosa, estou ansiosa, estou ansiosa. Eu falei, calma, isso aí eu estou mais de 7 meses. Vamos amadurecer, entendeu? Vamos amadurecer. Então, não dá para... Estou ansiosa, o que eu faço? Aí, entra lá no link na bio, preenche o formulário, vamos fazer um aprofundamento de vida de oração. Primeiro passo, para você aprender a ter uma vida, um plano de vida de oração,
uma rotina de vida de oração, para depois a gente ter um entendimento em sua alma de poder dar essa direção corretamente. Então, esses são os passos, né? Então, assim, Renan, de onde tu tira essas coisas? Não é nada inventado da minha cabeça. Porque, assim, são coisas assim... quando eu me converti, Renan, e foi pouco tempo, tem 19 anos, uma coisa que eu me apaixonei foi pela igreja. Então, eu sou fiel à Igreja Católica. Então, desde sempre eu entendi que a igreja é muito rica. Ela tem uma teologia muito profunda, uma filosofia muito profunda. E tem santos que explicaram isso. Só que nem todo mundo tem paciência de ficar lendo isso. A pessoa quer resolver o problema dela. Então, Deus, às vezes, ilumina umas pessoas assim, doidas que nem eu, cria uma metodologia de poder dentro da espiritualidade da igreja. Tu fala assim, a pessoa está ansiosa, fala, vai ler o catecismo. Não vai fazer isso. Tu pega do catecismo, da teologia, de dentro do catecismo, tu pega os santos que se direcionam para a direção espiritual, os tratos das doenças espirituais, poder sintetizar isso e criar uma metodologia para ajudar a cada irmão. Além da teologia, você ter uma experiência, 12 anos, irmão, fazendo esse tipo de trabalho, esse apostolado, então você começa a pegar pessoas com vários tipos de problema e começa a entender que o básico 99% não está fazendo, que é ter uma vida de oração, que é aprender a orar. O básico você não está fazendo. Então você já cria uma metodologia inicial. Vamos aprender a orar. Vamos ter uma organização de vida de oração. Vamos ter práticas espirituais. Vamos alimentar a nossa alma. Vamos fortalecer a nossa alma. Aí depois você se aprofunda na vida dos santos. Tipo, a subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz. É um mestre da direção espiritual. Santo Inácio de Loyola, um mestre da direção espiritual. Aí você vai pegando assim, vai trazendo para a nossa rotina do dia a dia e vai usando de uma forma assim mais específica na ansiedade, na tristeza, e você vai colhendo realmente os frutos, vai vendo realmente os resultados. É maravilhoso, né? Como Maria nos ensina, né? Então vamos lá, irmão. 10 horas. Vamos só finalizar aqui no último versículo, que não deu para falar todos. Mas vamos lá. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia também a gente pode narrar como se fossem as maravilhas de Deus. E é uma das maravilhas de Deus, é a misericórdia dele. Senhor, misericórdia da minha ansiedade, misericórdia da minha tristeza, da minha depressão. Quantos não oram, não rezam assim? Só que Maria está falando aqui, na profecia dela. Sua misericórdia, isso aqui é uma profecia já. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Quer dizer, chegou na nossa geração, a misericórdia de Deus. Sobre os que o temem. Se você não teme a Deus, como é que você vai ser alcançado pela misericórdia de Deus? Então, foi específico. Ela acontecerá sobre aqueles que o temem. Voltando ao início da live. Para de buscar fora o que está dentro. Para de buscar fora resolver os problemas da nossa vida, da tua vida, de que tudo está respondido dentro. O start inicial está dentro da nossa alma, para a gente começar a resolver os problemas. As pessoas se afastaram tanto de Deus, Renan, tanto, que se cria o quê? Falsas esperanças no mundo que a gente está vivendo para as pessoas irem buscando. Aí, as pessoas nunca têm uma retidão de busca. Elas nunca conseguem entrar realmente no caminho, na verdade, na vida que é Cristo. Elas ficam dando voltas. É igual um cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar, fica assim, e nunca resolve. Aí se torna mais ansioso ainda, mais ansiosa ainda. Aí o mundo cria o quê?
cria uma falsa segurança que, no fundo, lá na nossa alma, começa a gerar medo. Porque você pensa assim, será que o que eu estou fazendo vai dar certo? Será que o que eu estou fazendo é o caminho? Aí começa a gerar esse medo, começa a gerar essa insegurança. E começa a te gerar o quê? Se afastar mais e mais de Deus. E começar a buscar de tudo que é lugar as respostas dos teus sofrimentos. Entendeu? E Maria fala, a misericórdia de Deus será alcançada por aqueles que o temem, por aqueles que o buscam. E o busque na tua alma para ter as tuas respostas. Essa é a verdadeira. Aí o mundo vai criando o quê? Estou com um problema na minha sexualidade. Aí o mundo cria ideologia de gênero, ideologia de gays. Estou com problema na igreja. Aí o mundo cria o quê? Teologia da libertação. Aí estou com problema na minha religião. Aí o mundo cria o quê? O protestantismo. Estou com problema, na minha família, não quero ter outro filho. Aí o mundo cria o quê? O mundo cria o aborto. E assim vai criando essas ideologias para resolver nossos problemas. Sempre de uma forma satânica. Entra naquilo que você falou, né? Entra naquilo que você falou, que às vezes está dentro, né? E as ideologias criadas no mundo são realmente para fazer você esquecer a alma e buscar fora as mentiras. E o fim de toda a ideologia é a morte. Nenhuma ideologia, essas que eu citei aqui, vão te levar para uma verdade, vão te levar para uma mentira. A verdade está em Deus. Nós, católicos, sabemos que no fim há Deus. E o caminho a Deus. E a verdade que me ilumina a Deus. Então, assim, as ideologias não. Tu entra num buraco escuro que lá no final tu vai perceber que tu foi usado por alguém. E encontrou a morte. Encontrou um estado mais próximo do mundo, que não te trouxe paz, não te trouxe alegria, não te trouxe nada. As ideologias te levam. Qualquer ideologia criada por homens fazem isso. Entendeu? Renan, o que eu tinha para passar, irmão, assim, não dá para a gente continuar, como eu falei, que senão vai estender muito, porque já passou e já deu uma hora. Aqui, né? Oi? Fala, não entendi, não escutei. Não vai virar vigília. Vai virar vigília. Mas esse é um pouco do entendimento do Magnífica, tá? De como você busca essa cura, esse entendimento na oração, no se abrir à vontade de Deus, como Maria fez, e esse é um dos caminhos para a gente, o caminho para a gente curar nossas doenças espirituais. Tá bom, Renan? Por hoje, eu falei tudo que eu podia falar, irmão. Aí tu vai dar o finaliza aí. As perguntas, se alguém tem alguma dúvida, né? Aqui não apareceu nenhuma, não. Não apareceu nenhuma, não. Se alguém quiser comentar tal coisa, coloca agora que a gente já está encaminhando. Quantas pessoas aí pensam se vai perguntar ou não, quero te agradecer, Renato, pela sua disponibilidade, por você doar o seu tempo aqui para a gente no Sem Perfidelis, com a gente um pouco desse trabalho que você desenvolve é tão urgente, né, para os dias atuais. Às vezes a gente não de quão é importante ordenar a nossa alma. Assim, somente vou dizer que foi muito bom conversar com você, te ouvir nessa noite. Eu acredito que quem esteja aqui na live também compartilha minha almada aqui, dizendo que foi tão bom que nem sentimos o tempo. Amém. Graças a Deus por isso. Deus abençoe, Aline. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. No finalzinho, por coincidência não, mas por providência, a live de Imperfidelis, a gente vai receber um religioso, né, um irmão religioso
do irmão Marlon Florencio, e o tema, a gente ainda no feed, estou dando em primeiro. O tema vai ser justamente a organização prática, como a gente vai conversar amanhã com o irmão Marlon, a organização da vida prática, né, dos nossas essa organização influencia diretamente na vida espiritual, que cabe diretamente com o que você está. Então, deixa esse recado, esse convite que está aqui na live para já ficar para a live de amanhã, né, 9 horas da noite, vamos estar aqui com o Lourenço. Lembrando, aqui em cima, né, aqui onde está o nome da live, ali, se você não segue o Renato ainda, siga o Renato. A direção espiritual está na bio dele. Segue lá, Renato.direção espiritual. Segue lá na bio, vai ter. Se você não segue, use esse linkzinho aqui, clica ali em cima para seguir. A nossa live de amanhã vai ser pelo perfil do Centro. Então, Renato, muito obrigado. Que Deus lhe pague, lhe abençoe, lhe frutifique cada vez mais seu apostolado para levar mais pessoas a essa intimidade com Jesus, a colocar os sacramentos em dia, né, digamos assim, para que, através do seu dom, do seu serviço, mais pessoas alcançarem o céu pela graça de Deus, alcançarem a santidade do céu. Amém. Obrigado, Renan, pelo convite. Eu sempre fidel também. E vamos rezar uma Ave Maria para pedir para Nossa Senhora nos cobrir com o seu manto sagrado. A todos nós que estamos aqui, que passaram por essa live também, que vão ver a gravação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Fica com Deus, Renan. Deus abençoe, irmão. Amém. Deus. Tchau, pessoal. Salve Maria. Tchau, salve Maria, salve mãe.